Olá, amigo do canal Diretrizes Espíritas. Hoje nós vamos abordar, uma primeira parte, esse assunto que é muito triste, desagradável, que está afetando de forma gigantesca toda a humanidade. E por mais que se crie mecanismo para poder minimizar esse assunto, esse problema, a gente percebe ainda como ele ainda é grave. E nós que somos espíritas, precisamos ter um trabalho de base, visando trabalhar junto às nossas casas espíritas, grupos de trabalhos, grupo de apoios, que tenha como objetivo aprender a saber ouvir essas criaturas portadoras desse problema de desequilíbrio mental que vem assolando-os e procurar uma forma, um meio de ajudá-lo em seu crescimento psicológico, em seu realinhamento espiritual, visando superar essa fase difícil que vivenciam. No mundo hoje, a partir de dados recentes do ano passado, a gente vai observar que no mundo, a cada um dia, 2.192 pessoas se suicidam. É uma média muito pesada, muito grande, que alcança 800 mil pessoas, mas dados mais recentes já, infelizmente, ultrapassaram a casa de 1 milhão. Para cada suicídio, há muito mais pessoas que tentam o suicídio a cada ano. A tentativa prévia é o fator de risco mais importante para o suicídio na população. Então, a gente vai trabalhar aqui hoje, no finalzinho, esse fator de risco. Ela é a causa-morte de grande, né, segunda entre os jovens de 15 a 29 anos. E 79% dos suicídios ocorrem em países de renda média. Então, observa que ele atinge todas as camadas sociais. Nós, então, vamos elencar nesse primeiro momento aqui com vocês, ocupando esse espaço que a bondade de Deus permite através da internet, dar esse grito de alerta também, que é realizado por diversas pessoas em diversos cantos do mundo, em diversas religiões. Primeira coisa que a gente vai observar é que a criatura que está envolvida com o pensamento de suicida, eles se expressam a sua vontade de não querer se matar. Mas isso já é um sinal de alarme. Quando nós observarmos, então, que essa criatura posta no Facebook, no Instagram, nos meios da mídia, no modo geral, alguma conversa distorcida da realidade, sinal de alerta, é um alarme. Não devemos julgar nem ignorar, procurar entender e ajudar essa criatura o mais rápido possível. Muitas pessoas pensam que isso é apenas um chamado de atenção, mas pode ser uma legítima vontade. Alguns imediatistas acham que a pessoa está fazendo chantagem emocional, mas só pelo fato de fazer a chantagem emocional, no fundo, ela é uma pessoa que está em desalinho emocional. De repente, essa criatura que dá esse alarme tem uma mudança potencial de humor. Ele muda, no dito popular, da água para o vinho em questão de segundos, como se fosse aquela ira, aquela demência passageira. E nessa hora em que isso ocorre, esse momento, a pessoa bombardeia o seu cérebro com ideias negativas que automaticamente vão alterar todo o seu comportamento social onde quer que ele se encontre. Daí a necessidade de nós compreendermos essa mudança de comportamento de um. Em sequência, a situação de alarme e mudança de humor, automaticamente vai surgir a depressão,
Assunto este que é discutido em todos os níveis de nossa sociedade, dos meios acadêmicos e religiosa. É a depressão, o mal do século. Mas aqui a gente verifica que a depressão e o suicídio andam de braços dados, porque 15% das pessoas severamente deprimidas dão fim à própria vida. Mais à frente a gente vai então observar que a pessoa depressiva automaticamente poderá entrar para o mundo das drogas psicoativas e daí então, utilizando de forma indiscriminada, vão bombardear todo o seu equilíbrio emocional, espiritual e físico e com certeza poderá levá-lo ao suicídio. E também vai existir um alerta ligado ao teatro. São aqueles pacientes que, em estados graves que burlam, melhor dizendo, os cuidados das clínicas que estavam internados, dá uma pequena melhorada e, de repente, ao voltarem para suas casas, cometem suicídio. E fica o alerta: toda melhora substancial e repentina deve ser vista com cautela. Então, temos que analisar todo esse conjunto aqui colocado para poder entender melhor essa situação que envolve o suicídio. E visando concluir esse nosso pequeno estudo, observemos então alguns detalhes importantes. Primeiro, significa a tentativa prévia do suicídio. E a segunda, a presença de transtorno psíquico. Detalhando que na hora que você analisa a presença de transtorno psiquiátrico, essa realidade aumenta em 5 a 6 vezes a chance de tentar suicídio novamente. Então a pessoa tem esse transtorno, ela é internada e ajudada, mas a tendência é ela ter 5 a 6 vezes, né, a ideia de tentar se matar. E o detalhe importante diz respeito à tentativa prévia de suicídio. Estima-se que 50% daqueles que tiraram a própria vida já haviam tentado previamente. Então, a gente observa que o sinal de alerta foi dado várias e várias vezes e nós, que não aprendemos ainda a trabalhar esse assunto de forma mais profunda, não percebemos. Daí, a necessidade nossa, nas nossas casas espíritas principalmente, de trabalharmos uma ideia melhor sobre o que vem a ser mudança de comportamento, de humor de uma criatura. O que significa dificuldade de raciocínio ou concentração? O que é problema para conviver com outras pessoas e expressar com ideias coerentes? Todos esses podem ser sinais de um transtorno mental. Nós temos, então, que aprofundarmos nessa análise aqui colocada. Daí a necessidade que em nossas casas espíritas se organizem para isso. Nessa volta ao trabalho presencial, que tal fazermos, então, uma salinha exclusiva para poder ouvir aqueles que vivem esses transtornos contemporâneos? Muitos poderão alegar, mas não vai aparecer ninguém. Ótimo se não aparecer ninguém, porque está tudo sob controle. Mas quando aparecer, estejamos preparados para poder ajudá-los. Um grande abraço e até o momento no nosso canal Diretrizes Espíritas.